Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da análise, o gabarito preliminar da prova de Porto Murtinho. Necessariamente a prova que ocorreu no período vespertino. Assim foi a informação que me chegou, tá bom? Que chegou a mim através do e-mail. Então, o candidato mandou para mim a prova. Mandou a prova por e-mail, ele disse ser a prova de psicólogo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque não mandou a capa da prova. Então eu sempre gosto, né? Você que vai mandar as futuras provas, então, mande professor, mas vai vir o meu nome. Fica tranquilo, aqui eu apago, aqui eu borro, não aparece o seu nome, tá? Não vou deixar aparecer seu nome, seu documento aqui no meu vídeo, tá? Mas mande a capa da prova para a gente dar informações aqui no canal, informações assertivas, informações corretas. Vou dizer mais uma vez. A informação que me chegou é que essa prova foi a prova ministrada no período vespertino, uma prova de psicólogo para a Câmara Municipal de Porto Murtinho, tá? Vou fazer aqui o gabarito preliminar, haja vista, né, que provavelmente esse gabarito deve sair ou quarta ou quinta-feira, então para você já ir se preparando, já ir se organizando, comparando as suas respostas, tal, tá? Antes, porém, lembra sempre, vai aparecer aqui do meu lado o meu QR Code, faça uma contribuição com o canal, né? É você que financia o Gramática Descomplicada, não tem nenhum financiamento, o único financiamento é você. Então, se esse conteúdo que eu estou postando aqui foi relevante, te ajudou, contribua com o canal, contribua com qualquer valor, tá? Qualquer valor é bem-vindo. Você não está vendo, mas tem uma câmera, tem um microfone, tem uma iluminação aqui, tudo isso, né? Tem um custo, e esse custo é única e exclusivamente do canal, né? Eu ainda não sou remunerado pelo YouTube, não tem remuneração, então contribua com o canal. Se você quer que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo aqui na web, contribua com o canal, tá? Não tenho a prova completa, só vou mostrar as questões de língua portuguesa, que foi o que chegou a mim, tá? Mais uma vez, antes de começarmos, tá? Venha estudar comigo, o meu curso está a todo vapor, o Gramática Descomplicada, um curso online que ocorre às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, tá bom? É um curso online síncrono, as aulas são gravadas para você não perder absolutamente nada. Estamos no início, passaram apenas 2 aulas, então dá tempo ainda de você participar, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link para o grupo de divulgação do meu curso. É só você clicar e ele vai direcionar você para o WhatsApp. Lá a gente pode conversar sobre valores ou qualquer dúvida caso você tenha. Tá bom então? Vamos à prova então? Vamos à prova. Tá aqui a prova, como eu falei para você. Não tem a capa, né? O candidato não mandou a capa. Aí eu tenho o texto cabeça e aí você vê que nos falta questão necessariamente de interpretação. Me acompanha aqui na questão 1. Esta questão avalia conhecimento sobre o uso de sinônimos, homônimos e parônimos, o que pode envolver, além dos sentidos, conhecimento sobre grafia, acentuação e até concordância. Qual é a alternativa que apresenta a informação verdadeira? Então vamos lá. Ele fala que o antônimo de bons é males. Não, né, cara? Porque bons é adjetivo, tá? E males, nesse caso, cumpre o papel de substantivo. Então, a variante do males é mal com L, e o seu correspondente, né, seria bem. Então, o contrário de bem é mal, o contrário de bom é mal com U. Então, tá errado, tá? A forma verbal ratifico é sinônima de confirmo, correto, tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Então, aqui, correto. A forma verbal, né? A forma verbal ratifico é sinônimo de confirmo, correto. Então, quem ratifica, confirma. A forma verbal ratifico é sinônimo de altero. Não, é retifico, tá? A forma poderia ter sido, em 2, poderia ter sido usado retificam, no lugar de confirmo. Não, não pode, tá? A forma verbal tem não deve receber acento, pois os acentos de formas homônimas foram abolidos pelas novas normas. Não, o acento do tem não. Então, alguns verbos sim sofreram alteração, mas a forma verbal tem não, tá? Então é tem para o singular e tem para o plural, tá? Muito bem, correta a letra B. 2. Há no texto
um enunciado que falta o sinal indicativo de crase. Aqui é uma questão simples de regência, né? Não é o caso da letra A, não é o caso quem retifica algo, não é o caso. Agora a letra C também não, que analisa algo, tá? O correto aqui é a letra D. Em frente à conveniência, porque neste caso eu tenho uma locução prepositiva feminina, tá? Quem está em frente a. Então, como conveniência é feminino, faltou aqui o acento indicativo de crase. Você pode conferir depois lá no texto, tá? Isso, aproveitando que eu vou vendo as questões aqui, já dá um print no texto e você faz a leitura do texto propriamente dita, tá? Muito bem. Terceiro, com foco no primeiro parágrafo, analisa a alternativa. Então vamos lá. De pai e filho, ele falou que é complemento nominal. Vamos ver aqui? De pai e de filho. Vamos ver. Tá aqui, ó. As três são acusadas, tá? Voz passiva. As três são acusadas de participação. Quem é acusado de, né? Aí no caso vai fazer a função de complemento nominal. São acusadas da participação na morte, tá? Adjunto adverbial. Agora, se é na morte de quem? Na morte do pai e do filho. Então tá completando aqui a locução adverbial, completando aqui o substantivo morte. É morte de quem? Morte do pai e morte do filho, tá? Neste caso aqui, são elementos passivos, tá? Então, neste caso, letra A complemento nominal. Até porque na letra B a gente tem o seguinte, de participação, adjunta de nominal. Elas são acusados da participação, complemento nominal. Então não é adjunta de nominal. Por dupla. Agora, aqui fica uma questão pelo seguinte, ó. Foram executadas a tiros por uma dupla. Falta-nos aqui o restante da construção. Por quê? Os dois, no caso, né, as duas vítimas, né, os dois homens foram executados a tiros por uma dupla. Se a frase estivesse completa, por uma dupla seria o agente da passiva. Como ela não está completa, então a gente não pode dizer isso daí, tá? Só é um adjetivo, executados a tiros por uma dupla. Então não é o caso. De participação, objeto indireto, são acusados da participação. No caso, acusados aqui, ele está na voz passiva, tá? As três é o sujeito paciente, então eu tenho locução verbal. Foram acusados de participação, cumpriria a função de complemento nominal e não objeto indireto, tá? E na morte, um adjunto adverbial. Então, aqui mais se aproxima a morte do pai e do filho, letra A, complemento nominal, tá bom? Então, na análise, na morte de quem? Na morte do pai e do filho. Nota que eles são elementos passivos, tá? Eles não mataram ninguém, é eles que morreram, tá? Na morte de quem? Do pai e do filho, complemento nominal, letra A, tá? Muito bem. 4. Classifica a palavra que está corretamente indicada na alternativa. Então, aqui ele faz algumas enlações, né? A palavra ajuda é substantivo, primárias é adjetivo, gestante é adjetivo porque é predicativo do sujeito, e aí o substantivo fica para despacho. Dá uma olhada aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho fácil aqui, tá? A palavra despacho, tá? Vamos ler aqui o parágrafo todo. O pedido já havia sido indeferido durante plantão de recesso forense e foi mais uma vez negado, como se lê no despacho do desembargador, tá? Muito bem, José Ale Amad Neto. Então, o despacho, substantivo, tá? Aí antecedentes aqui, substantivo. Então, a correta é a letra D, tá? 5. Na questão... Esta questão avalia conhecimentos sobre períodos compostos, a cenário alternativo que traz análise à classificação correta. Como se lê? Conforme se lê. Letra A, conformativa. Tá? Letra B, como se lê? Comparativa. Não, aqui não é comparativa. Tá? Que mãe e filhas confirmam a maioria dos fatos. Ele falou que é objetiva direta. Vamos ver? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Afirma-se isso. Por causa da partícula passivadora, essa que porventura seria a objetiva direta, ela se transforma na minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela passa a ter função de sujeito paciente. Tanto aqui, quanto também aqui em que as filhas têm residência fixa. Cita-se isso e isso é citado. Notem que as duas orações
são evocadas como objetivas diretas, tá? E aqui a gente tem uma afirmativa que ela é explicativa, ela não tem vírgula no texto, você pode dar uma olhada lá. E então ela é restritiva. A resposta correta é a letra A, tá? Agora na 6, interpretar um texto pode exigir muitas vezes que reescrevamos e reelaboremos alguns enunciados em favor da compreensão de relações sintáticas e de sentido. Assinale a alternativa em que a alteração da redação compromete a coerência e a coesão. Notem que ele vai fazer várias relações aqui. Depois você lê certinho, todas elas estão corretas. A única que muda é essa daqui. Conveniência de propriedade das vítimas, conveniência de sua propriedade. Então, notem, a vítima está no plural, foram duas vítimas. Então, é conveniência de sua propriedade. Propriedade de quem? De qual das vítimas? Então, a errada seria a letra C, tá? Notem que aqui você tem uma mudança de elementos nominais, né? Ratifico a liminar indeferida, ratifico o indeferimento da liminar, que cairia na mesma coisa. E aqui a gente tem um pretérito mais que perfeito composto. E depois, é claro, ele é substituído pelo seu correspondente pretérito perfeito. Pretérito mais que perfeito, perdão. Pretérito mais que perfeito simples, fora. E aqui o pretérito mais que perfeito composto. Correto, cara. O errado é a letra C. 7. Sobre as relações de coesão e concordância estabelecidas no texto, é correto afirmar que... Aí ele vai fazer série de ilações aqui. Aí você lê uma por uma, tá? Vai comigo imediatamente na letra D. Em que ainda precisa amamentar, o pronome que poderia ser substituído por a qual, pois retoma o G. Então, a ideia é, a dúvida é, o que está fazendo menção ao filho ou à mãe? Notem que a frase está na voz ativa. Então, que ainda precisa amamentar. O filho não vai amamentar ninguém. Quem precisa amamentar o filho é a mãe, que é, no caso, a OG. Me acompanha lá, texto 2. Se a gente disser que ele retoma o filho, é como se nós disséssemos que o filho precisa amamentar alguém, porque a frase está na voz ativa e não pode, porque o filho, neste caso, é passivo, tá? Notem. Cita-se também a participação do duplo homicídio. Cita-se também, que as filhas têm residência fixa, são primárias e com bons antecedentes. Além de que OG, que é a menina, tem um filho de 1 ano que ainda precisa amamentar, que ela precisa amamentar. Então, o correto aqui, para não ter essa dúvida, é a gente substituir por a qual. É por isso que serve o a qual, tá? Para não suscitar esse tipo de dúvida. Então, neste caso aqui, a correta é a letra D, não pode ser a letra E, tá? Os termos primárias e indeferidas são, vamos lá? 2 e 3, primárias e indeferidas. Faz comigo aqui. As duas são primárias, tá? Predicativo do sujeito, tá? Então ela está classificando o sujeito, que é mãe e filhas, elas são primárias, predicativo do sujeito. Agora dá uma olhada nessa daqui. Deixa eu ver aqui. Achar ele aqui, já esqueci até a palavra qualquer. Indeferida, vamos lá? No 3, indeferida, tá aqui ó, indeferida, tá sublinhado. Que acompanha os laudos. Ratifico a liminar indeferida. Quem ratifica? O juiz, tá? O desembargador. Ele ratifica, verbo transitivo direto. Quem ratifica, ratifica algo, a liminar. E a liminar é indeferida. Então aqui a gente tem o famoso predicativo do objeto, tá? Então, respectivamente, o que ele é? Ele é predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Letra A, tá? Quanto ao processo de formação das palavras, um momento bem controverso, mas nesse caso aqui, a gente tem uma derivação parasintética, tá? Não pode ser composição por aglutinação, porque não são duas raízes. A gente só tem uma raiz que é mama, tá? Só que a gente não tem a palavra amamentar e a gente não tem a palavra amama. A gente tem o verbo amamentar, que produz a derivação chamada parasintética. Informações não pode ser chamada definição prefixal porque não tem prefixo. É o verbo informar, tá? Então, tá errado. E também não são nem definições de derivação regressiva, nem definição de derivação imprópria, a palavra autos. A correta é a letra D. 10. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Me acompanha aqui?
eu tenho uma aula que eu falo sobre a pontuação usada na FAPEC. Essa aula ela está gratuita aqui na plataforma, aqui no YouTube, tá? Então eu tenho algumas aulas, não são muitas, mas algumas aulas que eu deixei para promover o meu trabalho, tá? Eu vou deixar o link que eu falo a respeito dessa pontuação na FAPEC, tá? É uma aula grátis que você pode ter para você nunca mais errar questões assim. Nota que o candidato não errou. Antes de abrir a caixa, vírgula, correto, adolescente perguntou, C, não pode. Porque esse C é conjunção integrante e antecede a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Gessé, eu não sei ver isso não, cara. Como é que você viu isso? Venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. O curso está a todo vapor às terças-feiras. Venha fazer parte do meu grupo de estudo, venha estudar comigo. O link para informações sobre preço, etc., está aqui na descrição. Não perca tempo, não erre mais questões assim, tá? Letra B. Antes de abrir a caixa, vírgula, correto, a adolescente perguntou, errado. A vírgula está separando o verbo do seu sujeito, está errado. Antes de abrir a caixa, vírgula, a adolescente perguntou, está separando o verbo transitivo direto do seu respectivo objeto direto, que é a oração, subordinado, substantivo, objetivo direto, está errado. Antes de abrir a caixa, vírgula, correto, a adolescente perguntou, de novo, mesmo erro, tá? A correta letra E. Antes de abrir a caixa, vírgula, correto, a adolescente perguntou, sem pontuação, você tá vendo? Tá vendo que o candidato está fazendo análise sintática? Tem que fazer análise sintática, cara. Perguntou se o seu presente era um celular. Agora ele vai usar uma outra oração, que é uma oração que a gente vai chamar de oração coordenada assindética, tá? Então, neste caso, as duas já são compostas por vírgula. Então, ele usou corretamente aqui o ponto e vírgula. Depois de confirmar que era, gritou de felicidade. Aqui a gente vai mudar o discurso indireto para o discurso direto. 2 pontos corretamente. E usou aspas corretamente. Ganhei. Correta letra E. Tá? Muito bem. Faz aqui comigo a 11, cara. A 11 é assim. Também em relação à utilização do acento indicativo de crase. Você não sabe fazer, isso se chama paralelismo, tá? Então notem aqui, como aqui eu usei a preposição, apenas a preposição de, então aqui eu não posso usar a preposição mais artigo, então corretamente sem crase. Como aqui eu usei de mais a, que é a preposição mais artigo, então aqui eu sou obrigado a usar preposição mais artigo. Todas estão erradas, a correta é a letra B. Assinale a alternativa em que as 3 palavras estão corretamente grifadas. Nós temos concurso aberto agora para o UFMS. Lá na Mandetta Concurso, nós temos o concurso preparatório. Na última sexta-feira, eu ministrei essa aula aqui a respeito do hífen, tá? Então, nós temos aqui a grafia da palavra empecilho, aqui a palavra exceção com 2 S está errado, como o candidato muito bem grifou, mas o resto está correto. Aqui, exceção está correto, mas Porto Alegre está errado, e Porto Riquenho está errado também, tá? Porque o gentílico que a gente diz, né, o chamado adjetivo pátrio, cada palavra do substantivo, no seu adjetivo pátrio, tem de ser separado por hífen. Então, o correto é sul, hífen, mato, hífen, grossense. Tá? Falei isso na minha última aula. A aula ainda do Gramática Descomplicada, ainda não falei sobre isso, cara. Então, ainda dá tempo de você entrar, tá bom? Vem estudar comigo. E porta-sonda também tem hífen, tá? Correta a letra C, tá bom? Muito bem. No 13º diz assim, com base no princípio da variedade culta, isso é muito bom, podemos afirmar que a colocação pronominal está correta na alternativa A. Muito bem. Por quê? Porque aqui eu tenho um caso, né? Depois de que. Então eu tenho um caso de que, então o pronome oblíquo tem que estar, o pronome oblíquo tende a atrair tende a atrair o pronome oblíquo para perto dele, em relação ao verbo, naquilo que a gente chama de posição proclítica. Correto. Esperamos. Quem espera, espera alguma coisa. Oração subordinada. Quando eu tenho uma oração subordinada, a colocação do pronome tem de ser proclítica. Tá? O você aqui é um pronome pessoal, também atrai. Tá? Necessariamente deixa facultativo, mas pelo fato dela ser uma oração subordinada, tem de ser próclise. Tá? Aí você olha aqui e você fala assim, Gessé, mas tem um não tinha que ser próclise? Então, colega, tem de fazer o meu curso para você perceber o seguinte, que o verbo no infinitivo, ele exige ênclise pronominal.
E o não está exigindo próclise pronominal. E agora, o que eu faço? Bom, agora você tem que entender que a próclise e a ênclise, elas se equivalem. Uma não é superior à outra. Então você pode ou bem obedecer à regra da ênclise ou bem obedecer à regra da próclise. Então, nesse caso aqui, a correta é a letra A. Aqui, aqui na letra B já está errado, porque o que atraiu, então ele não obedeceu, está errado. Aqui na letra C, o erro é que é uma oração subordinada, então não pode ser cuide-se, tá? Aqui, se tratando é o pronome, então é tratando-se de, tá? Então não pode ser se tratando, tá tudo errado. Correta a letra A. 14 e última. Grafia da palavra. Num franco desrespeito, então o prefixo des, o que acontece com ele? Ele termina com consoante. Então, a regra do prefixo que dobra o R, ele tem que ser aplicado com prefixos que terminam em vogal. Se o prefixo termina em consoante e a palavra começa com qualquer consoante, aí você olha aqui para mim e fala assim, mas daí o R está no meio da palavra, ele não vai ficar com som de ire, de respeito? Não. Por quê? Porque não é o caso dele estar no meio da palavra, é no caso dele estar entre duas vogais. Como ele tem uma consoante e depois uma vogal, ele continua com som de re, desrespeito, tá? Num franco desrespeito aos amantes do futebol, assistir aos jogos, correto, tem sido privilégio de poucos. Aí todas as outras vão apresentar um erro, essa é correta. Como eu bem falei, não tenho a capa da prova e o candidato mandou apenas as questões de língua portuguesa, não mandou o restante da prova, tá? Pois bem, então, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.